Receber Rahamim, Veshalom, Me Adonai, Yeshua Amashiach, Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu fui comprar uma toalha hoje e conversando com a caixa na hora de pagar, entramos num assunto muito interessante, né? As perdas, né? As perdas ou as percas que aparentemente, né, as pessoas que se sentem realmente com um chamado por Deus sofrem, né? Especialmente quando elas começam a buscar a Deus, quando elas reconhecem a Cristo como Senhor em suas vidas. Então vamos ver o que realmente a Bíblia concorda com isso, como que ela expressa isso, né? Ela estava comentando, né, algo que normalmente a pessoa que busca a Deus sabe o que é, sabe na pele, né? Perda familiar, perda de emprego, às vezes perda de saúde, perda de bens, né? Enfim, você sofre perdas e de repente aquilo te leva a buscar a Deus. E também quando você aceita Deus na sua vida, reconhece Cristo como Senhor, e você tem outras perdas, né? Ou tem as perdas no momento da conversão. Então vamos compreender isso. Deus age dessa forma? Sim. Já adianto. Sim. E é para o nosso bem? Sim. E graças a Deus por isso? Sim. É o que evidencia um chamado. Este ministério, o verdadeiro evangelho, não é calvinista. Não é calvinista. Mas existe uma doutrina bíblica que a gente precisa compreender sem exagero do calvinismo, que se diz predestinação, eleição, tá? Conforme 2 Pedro, de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pré-ciência de Deus, né? Mas não somos também exatamente arminianos, porque o verdadeiro evangelho não é esse pisca-pisca de você pecou, já perde a salvação imediatamente. Também não é assim. Deus trabalha, Deus protege, né? Vamos dizer assim, é selado a salvação ou a perdição eterna de cada pessoa no momento da morte dela, ou se for o caso, no momento do arrebatamento, no momento da segunda vinda de Jesus. Então a pessoa que aceitou a Jesus, opa, estou salvo, aí ela peca, ela também não precisa, são dois erros. O erro do calvinismo, você achar que uma vez salvo, está salvo para sempre, então opa, posso pecar à vontade porque eu já estou salvo mesmo. Você vai descobrir que você nunca esteve salvo. Você quis fazer Deus de bobo, você quis fazer Deus de besta. Você não teve caráter, não houve uma conversão. Você pode ter entrado na água, isso não foi batismo, porque não houve conversão, não houve arrependimento de pecados. Você tomou um banho, é chique agora fazer parte de uma igreja. Ainda mais se a pessoa tiver status financeiro, tiver uma igreja oba-oba. Então um erro grave que é cometido, grave porque custa a salvação, é a pessoa achar que uma vez salvo está salvo para sempre, mas tomar parte disso para viver uma vida de pecado. O verdadeiro salvo para sempre, toma posse disso para viver uma vida de santificação em agradecimento. Eu já estou salvo, independente, pela fé. Então, em agradecimento a essa salvação que Jesus deu na cruz, a pessoa vive uma vida de santificação. É um prazer e não um peso. Então, um erro é o calvinismo fazer a pessoa achar que pode pecar à vontade, porque ela já esteve salva uma vez, ela vai estar salva para sempre. Como se Deus ficasse enredado em suas próprias palavras. Você vê a gravidade do pecado, a abominação que é. Jesus vai virar para aquela pessoa e dizer: nunca te conheci.
Aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pior do que pecado. Todos nós pecamos, filhinhos. 2 João. Essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Mas, se por um acaso, sem querer, não é de propósito, não é premeditado, sem querer alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, aqueles que nós cometemos sem querer. Hebreus fala que quando a gente peca de propósito, já não há mais sacrifício pelo pecado. E é impossível, enquanto essa pessoa estiver pecando de propósito, levá-la ao arrependimento. E é o arrependimento que leva à salvação. Não é você pedir perdão sem estar arrependido de verdade. Então, um grave erro no calvinismo é você achar que pode pecar à vontade. Às vezes as igrejas cometem pecados graves, pecados sexuais, porque uma vez salvo, está salvo para sempre. Ok. As pessoas que não quiseram ser sacanas com Deus. Então, outra palavra, safadas. Jesus vai virar e falar, nunca vos conheci. Outro erro seria o erro do arminianismo, né? Se arrependeu, se batizou, está salvo, oba. Amanhã, sem querer ele peca, ele já entra no desespero, perdi a salvação. Será que eu tenho salvação ainda? Será que eu tenho chance ainda? Não, eu já pequei, não tenho mais salvação. É outro erro. Ou mesmo achar que você está perdido. Mas você está pecando salvo. Você se sente mal, isso é ótimo. O salvo não se sente bem pecando depois que ele se arrepende e se batiza. É a hora que você fala, não, vou tomar vergonha na cara e viver uma vida de santificação. Porque o Espírito Santo habita em você, você percebe que você entristeceu ele. Mas você ainda não perdeu a salvação, ele ainda não saiu de você. Você foi selado com o Espírito. É justamente ele que vai te levar ao arrependimento e você vai se esforçar para não pecar mais. E isso vai te trazer gratificação também. Né? Então são dois erros graves: o calvinismo e o arminianismo. Deixa eles se digladiarem entre si, eles fazem isso há séculos. Este ministério alcança o meio termo, a compreensão dos dois aspectos, o que é bíblico. É um ponto de equilíbrio, é um equilíbrio entre uma vez salvo e estar salvo para sempre, e o equilíbrio de se dever permanecer firme para ser salvo. Por quê? É selada a salvação no momento da morte, é selada a salvação, a perdição também, no momento da morte. Deus sabe isso desde a eternidade. Quem morrerá salvo, quem morrerá perdido, Deus sabe desde a eternidade. Então ele se antecipa desde a eternidade, escolhendo pessoas que sequer nasceram, sequer existem, lá na eternidade passada. Já escolheu em Cristo essas pessoas, para que prevaleça a soberania dele e não o nosso ato. Nós somos salvos pela fé, mas não é mérito nosso, porque a salvação é graças ao sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é um presente de Deus, é um dom de Deus, não vem de nós, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas a fé, a confiança em Cristo, é sim um ato nosso. Fé que também significa fidelidade, tanto no hebraico como no grego. Significa fidelidade. E no hebraico, que interessante, vem de uma raiz que significa treinar, é como andar de bicicleta. Caiu, levanta, pecou, se arrependa e não peque mais. Mas vamos ver o foco aqui, que é justamente as tribulações que acontecem na vida daqueles que Deus sabe desde a eternidade que vão aceitá-lo, e as tribulações que acontecem na vida daqueles que aceitam a Deus e reconhecem Cristo como Senhor. Às vezes perde casa, perde família, pai, mãe, né? Vira contra, irmãos, emprego, manda embora, às vezes esposo,
marido ou esposa, né, mulher, abandona, né, enfim, emprego, já falei, a dificuldade financeira, talvez até doenças, podem acontecer essas coisas para que a pessoa busque a Cristo, como também pode acontecer essas coisas depois que a pessoa segue a Cristo. Veja, primeiro aspecto, as coisas ruins que acontecem conosco e nos fazem buscar a Deus, principalmente quando são coisas ruins que acontecem como consequências de pecados que nós cometemos, tá? Romanos capítulo 8, versículo 28, deixa claro um pouquinho aqui essa questão da predestinação, tá? Sem o exagero do calvinismo. Você tem que ter um panorama bíblico, a compreensão de toda a Bíblia. Não é pegar um ou meia dúzia de versículos e desprezar toda a Bíblia, como fazem os calvinistas, tá? Então Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Observe, Deus permite as coisas ruins, Deus permite, né? Como Deus criou a árvore no jardim do Éden que Adão e Eva não deveriam comer e colocou bem no meio. Se Adão e Eva não tivessem a possibilidade de pecar, eles seriam robôs programados para adorá-los. Não seriam pessoas livres para decidir. E Deus desejou pessoas livres para decidir. Criou Adão e Eva livre para decidir. A única forma de a pessoa decidir servir a Deus, obedecer a Deus, é existir na possibilidade de pecar. Foi o que aconteceu. O problema é, o pecado traz consequências. O pecado de Adão e Eva trouxe a morte a todos os seres humanos. O sacrifício de Jesus na cruz também oferece a oportunidade de salvação para todos os seres humanos. Não só o sacrifício de Jesus na cruz, como também toda a sua vida de santidade. Ele jamais errou, ele cumpriu toda a lei judaica. Quando eu creio em Jesus, eu recebo a justiça de Jesus, que cumpriu toda a lei. É o que está escrito aqui no meu manto de oração judaico-messiânico, né? Meu talit, né? Judaico-messiânico. Enfim, haverá então um julgamento, né? Ela estava comentando com pessoas que não creem nisso. Haverá um julgamento. Deus permite todo sofrimento, toda dor. Deus permite que alguém faça você sofrer. Deus permite que alguém te abandone. Deus permite que alguém seja infiel com você. Deus permite também que você pratique essas coisas. Mas haverá um julgamento final. E o destino será eterno. Aqueles que passarão a eternidade com Jesus no seu reino, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. E aqueles que, uma vez banidos eternamente da presença de Deus, estarão em tormentos por estarem juntamente com Satanás e os demônios. O inferno foi criado para Satanás e os demônios. Quem for de arrasta com ele é por escolha, livre-arbítrio. Diferente do que ensina o calvinismo, que contém várias heresias diabólicas. O ser humano não perdeu o livre-arbítrio quando pecou. Sim, de fato, nós temos tendências dentro de nós. Principalmente quem crê. Quem não aceita Jesus, por causa do pecado de Adão, tem uma tendência a pecar. A pessoa não é pecadora porque peca. É o contrário. A pessoa peca porque é pecadora. Ela já nasce pecadora. É uma contaminação no DNA por culpa de Adão. É uma contaminação no DNA, uma modificação genética por causa daquele fruto que nos induz ao pecado. Né? Nossos hormônios, nosso instinto acaba nos levando para o pecado.
Somente a pessoa que aceita Jesus consegue plenamente evitar o pecado. Ela tem a capacidade de fazer isso. Você tem a capacidade de fazer isso. Se não faz, você está mais enrascado do que antes. Porque você tem o Espírito Santo habitando em você. Você consegue não pecar. É isso que Jesus disse quando ele falou: eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. O que é vencer o mundo? É ficar milionário? Não. É ficar curado? Não. É conquistar um casamento perfeito? Ou restaurar o casamento? Ou ter um novo casamento? Não. Vencer o mundo é vencer a vontade de pecar e não pecar. Isso é que é vencer o mundo. Mesmo com fome, mesmo com doença, mesmo com pobreza, mesmo com problema no casamento, mesmo solteiro, mesmo divorciado, mesmo desempregado, mesmo traído, mesmo abandonado, mesmo caluniado, você consegue não pecar. Todas as coisas ruins que aconteceram com você, sejam elas consequências de seus atos passados, seus pecados passados, sejam elas por culpa de outras pessoas e você é inocente, Deus consegue usar todas essas coisas que Ele não desejou, mas Ele permitiu no mundo contaminado, para que essas coisas te levem até Ele, te levem a Cristo, te coloquem um desejo em você de buscar a Deus, de servir a Cristo. Está aqui, ó, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O segredo de que tudo de mal que aconteceu na sua vida tem acontecido para o seu bem é você amar a Deus. Se arrepender. O que é amar a Deus? Se arrepender dos seus pecados, reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, se batizar nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer parte de uma igreja local, uma igreja fiel às Escrituras, participar do suco de uva, do pão, né? Estar em comunhão, adorar, viver uma vida de santificação. Essas coisas vão cooperar. Então, tudo aquilo de ruim que aconteceu antes vai cooperar para o seu bem. E você comprova que você é uma pessoa que foi chamada por Ele de acordo com o seu propósito. Que propósito? Viver por toda a eternidade, não em tormento, mas no reino de glória de Jesus. Vamos prosseguir agora para isso aqui. Parece se referir mais aos problemas que acontecem antes da conversão. E os problemas que acontecem depois da conversão? Marcos capítulo 10, versículos de 28 a 30. Diz assim, observe. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus estava comentando ali, né, de pessoas ricas. Às vezes nem precisa ser muito rica, né? Às vezes a pessoa se agarra a qualquer coisa, aquilo é a riqueza dela, né? Seja uma idolatria, seja um vício, seja uma pessoa, uma paixão, seja um emprego, enfim, não precisa nem sempre ser dinheiro. Às vezes a pessoa tem uma vida de miséria e fica tão agarrada àquela vida de miséria que não quer Jesus, prefere aquela vida de miséria. Não que ela aceitando Jesus, ela vai ficar milionária, nada disso. Mas às vezes uma pessoa na vida de miséria não precisa trabalhar, espera os outros ter dó, ela não... Enfim, alguma coisa às vezes a pessoa se agarra, a riqueza dela é a convicção de que Deus não existe, a convicção de que não existirá um juízo, opinião própria, opinião de Karl Marx, opinião de Nietzsche, tantos outros aí, né? Enfim, então Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Apesar de que a salvação para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Por isso que
a salvação é um dom de Deus, não somos nós. Não sou eu guardando o sábado que sou salvo. Não sou eu usando o talit, tendo uma bandeira de Israel, ou usando uma kippá que sou salvo. É graças ao sacrifício de Jesus, eu crendo em Jesus, sendo fiel a Jesus, me esforçando para ser fiel a Jesus, me esforçando para não deixar de crer em Jesus. Entendeu? Conseguiu compreender? A salvação é um presente de Deus. Por quê? Jesus morreu. É impossível o ser humano fazer qualquer coisa para ser salvo. Mas ela está disponível através da fé em Jesus, através da fidelidade a Jesus, através de você se esforçar para ser fiel até a morte. Já está aparecendo aí com arminianismo e não calvinismo. Perceba? Você tem que crer na Bíblia, não em homens. João Calvino morreu e não ressuscitou. Da mesma forma que Armínio morreu e não ressuscitou. Por isso que você tem que esquecer a briga entre homens e ler o Novo Testamento. Aceitar o que está escrito no Novo Testamento. A sua igreja, você percebe que está diferente do Novo Testamento? Sai e procura outro. Eu te convido a conhecer esse ministério. Eu te convido a, se possível, fazer parte desse ministério. Enfim, mas que Deus abençoe a todos em todos os locais da face da terra. O que a gente precisa focar aqui? Camelo, explicando, não é o animal, tá? Camelo, aqui, se refere a uma corda, é uma corda mais fina. É como se fosse um fiapo de uma corda, aquela corda de sisal, que você conhece, que tem vários fiapos. Então, tem aquele fiapo, aquilo é um camelo. Outras coisas o pessoal chama de tentro, né? Então é mais fácil pegar aquele cordãozinho, aquele barbante de 2 milímetros e passar no fundo de uma agulha de 1 milímetro de diâmetro do que um rico, alguém que se agarra a qualquer coisa que seja, entrar no reino dos céus. Aí eles perguntam assim, quem poderá ser salvo? Isso para os homens é impossível. Ninguém é salvo pela própria justiça. Mas para Deus, nada é impossível. Por isso que você é salvo pela fé. Você tem que aceitar o caminho que Ele traçou. Se arrepender dos seus pecados, ser discipulado, conhecer o verdadeiro Evangelho, se batizar nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você crê, você já é selado pelo Espírito Santo, você já é batizado no Espírito Santo, não é evidenciado pelo dom de línguas, não existe língua estranha, tá? E é evidenciado por um novo viver, uma vida de santificação. Você está numa igreja que não se santifica, você não está salvo. Acabou a história. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Você nunca esteve salvo. Se arrependa. Vamos não fugir do foco aqui. Aí Pedro quer chamar a atenção de Jesus para si, né? Jesus, eu abandonei tudo para te servir. O que a gente vai ganhar? Deixou nas reticências, né? Então Pedro começou a falar, deixamos tudo para seguir, reticências. 29, Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, por causa do Evangelho, por causa do verdadeiro Evangelho, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui que você vai receber 100 vezes mais? Não está falando que você vai ficar milionário. Não é nada disso. O cristão deve praticar a hospitalidade. Essa é a verdadeira tarefa da igreja. O teu irmão da igreja não é um mendigo pinguço drogado. O teu irmão da igreja, convertido, não ter o que comer, não é possível que algum irmão não tenha como dar um prato de comida para ele e dar uma cesta básica.
não tem roupa, não é possível que algum irmão não tenha como separar roupa para ele. Não tem onde morar, não é possível que algum irmão não tenha casa para alugar, não deixe ele morar um tempo ali, ou faça um preço mais barato. É isso que está dizendo. A mãe abandonou aquela pessoa, não é possível que irmãs da igreja não vão tratar aquela pessoa como uma mãe, cuidar, visitar quando estiver doente, agir como irmão, né? Ele vai ter também crianças, né, que vão consolá-la, né? Oi tio, oi tia, oi, a paz do Senhor. De repente arrancaram os filhos dele, mas ele tem outras crianças ali no Evangelho falando oi para ele, brincando com ele. Claro que não substitui o filho que ele quer visitar, tem que pagar a pensão alimentícia, não sei. São os problemas dessa vida, é muito chato, é muito triste, é muito ruim, é muito doloroso, eu sei. Mas, através da igreja verdadeira, né? Não estou falando uma denominação, estou falando cristãos que têm vergonha na cara de diversas denominações. Tem que ter alguma, pelo amor de Deus, né? Para não falar que essa aqui é a única denominação verdadeira. Me ajuda, eu não quero fazer isso. Até porque pode ter um monte de gente hipócrita nessa denominação. Mas eu quero pegar no pé, Você tem casa para alugar e o irmão está sem ter onde morar, deixa ele morar um tempo. Você gosta de se gabar que tem uma boa condição financeira? Traga alimento para a gente formar a cesta básica para a gente doar para quem precisa. Tem um irmão doente? Vamos visitar na casa dele, vamos visitar no hospital. É assim que se faz. Tem um irmão desempregado, o que ele é? Pedreiro? Tem algum irmão precisando de pedreiro? A gente tem que se unir. O corpo de Cristo é um corpo, um ajudando o outro. Eu não posso ser indiferente ao sofrimento do meu irmão da minha igreja. Ele está desempregado, ora, Deus vai te dar um emprego. Se eu tenho condições de dar um trabalho para ele. Ele não tem roupa, vamos orar, Deus vai dar uma roupa para você. É tarefa da igreja, não vou orar. Ninguém pode observar que igreja nenhuma fala, nós temos que pagar o aluguel, nós temos que pagar a água, nós temos que pagar a luz. Vamos orar para Deus pagar essas contas. Ninguém fala isso. A pessoa fala, dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Ahá! O dízimo, a oferta é para ajudar o irmão necessitado. Não é para comprar helicóptero. Não é para comprar mansão. Não é para comprar canal de televisão. Não é para ter carrões. Não é para ter mansões. Eu preciso de um lugar para morar. Pode ser um cômodo, pode ser um barraco de madeirite. Se eu puder ter um veículo, pode ser um veículo que ande, não precisa ser um veículo caro. Se algum irmão me der carona, já não preciso mais de veículo. Eu posso ajudar ele na gasolina pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Na manutenção também quando precisar. O dízimo é para isso. Teu irmão doente, não tem o remédio no posto, não fornece, compra o remédio e dê pro irmão. Como que uma pessoa se declara salva e deixa um irmão em Cristo? Não é o pinguço, não é o cracudo. É o irmão em Cristo, lá da igreja dele. Sem comida, sem roupa, sem remédio. Você não está salvo, não. A salvação não é através de obras. É pela fé. Mas a fé é demonstrada através de obras. Quando o apóstolo Paulo ele fala contra obras da lei, obras mortas, ele está se referindo a ritualismo judaico, a legalismo judaico. Ele não está se referindo a boas ações. Obra morta que o apóstolo Paulo fala, obra inútil, obra morta, é guarda de sábado para salvação, é não comer carne de porco para salvação, de repente acender vela. Todas essas coisas do judaísmo eram simbólicas. Aqui tem um cenário. Eu compreendo o significado de cada coisa. Eu compreendo o significado da menorá, eu compreendo o significado do talit. Eu exclusivamente, como eu quero de alguma forma alcançar os judeus,
particularmente eu, exclusivamente eu, Shaliach desse ministério, quero melhorar o judaísmo messiânico no sentido de que ele se firme melhor no Novo Testamento, que ainda está um pouco fora. Eu tenho essa aparente ritualidade, mas na verdade é o que? É apenas uma forma de ganhar eles, tá? A quem Deus ama. Também, os judeus serão salvos. Muitos judeus têm aceitado Jesus, Yeshua HaMashiach. Eu tenho a Bíblia judaica completa. Existe a Berit Hadashah. O que é a Berit Hadashah? É o Novo Testamento traduzido para o hebraico. Em Jerusalém existem judeus se convertendo e adorando a Jesus, e eles têm liberdade para isso, e está aumentando o número deles. Não pense que os judeus não aceitam Jesus. E depois do arrebatamento, na grande tribulação, todos eles vão se converter. E na segunda vinda de Jesus na terra, de forma visível, em glória, junto com a igreja que será arrebatada, eles serão salvos. Todos os judeus serão salvos. Esse é o plano de Deus. Então observe que quando você se converte, cada irmão é teu irmão, cada irmã é a tua irmã. Se irmãos te abandonaram, você tem novos irmãos. Cada membro da igreja é tua mãe, é teu pai, pode cuidar de você, pode trazer um consolo. Cada criança da igreja, adolescente, é teu filho. Propriedade, porque alguém pode te deixar usufruir na sua necessidade. Claro, com perseguição. Com perseguição. Com perseguição. Você está no trabalho, perseguição. No casamento, perseguição. Na rua, perseguição. Lendo a Bíblia, perseguição. Crendo no verdadeiro evangelho, perseguição de seita. Se você tiver abandonado casa, parentes, amigos, por amor a Jesus, Jesus te dará 100 vezes mais. Os irmãos da igreja serão todos seus irmãos, seus pais, suas mães, seus filhos, suas filhas. As casas que alguém possa oferecer para você morar um tempo ou alugar, você está recebendo 100 vezes mais agora. E no mundo futuro, né, você terá a vida eterna. Então observe que você perde de um lado, mas ganha de outro. Eu vou encerrar lendo João capítulo 15, versículos de 1 a 11, para você compreender um pouco mais isso, né? Então observe que tudo é permissão de Deus com um propósito. Deus não perdeu o controle da situação. Não se desespere, tenha esperança. Tenha esperança. Esperança é algo que a gente não vê. Se você espera algo que não vê, espere com paciência. E Deus te dará forças, tá? Como diz um hino, né? Ainda que eu perca tudo, né? Tudo o que eu sei é te adorar. Faça isso, adore a Deus, independente das circunstâncias. Adore a Deus. Você tem a salvação da sua alma. Firme-se nisso. Não é na falsa promessa de prosperidade. Não é na falsa promessa de cura. Não é na falsa promessa de um casamento perfeito. Firme-se na salvação da sua alma. Você pode obter essas coisas, ou um pouco dessas coisas, você se firmando na salvação. Agora você fixando o olho nessas coisas, você não vai ter nem essas coisas, nem a salvação. Deu para compreender? Não adianta determinar, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse problema. É Deus que está agindo, como que você não aceita? Os salvos aceitam a soberania de Deus, não existe isso. Eu não aceito. Muito pelo contrário, o salvo tem que aceitar a soberania de Deus. O salvo é aquele que aceita a soberania de Deus. Para encerrar,
para você compreender isso. Palavras de Jesus aqui, ó. Eu sou, nome de Deus, Yahvé. Não se esqueça que Jesus é Yahvé. Quando Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Yahvé, para a honra e glória de Deus Pai. Os anjos e a igreja que tinha sido arrebatada no céu, as pessoas que estiverem ainda na terra, os judeus e os muçulmanos, até quem estiver debaixo da terra, até quem estiver no inferno, quando Ele se manifestar, todo olho vai ver, até quem estiver morto no inferno vai ver. Está morto aos olhos humanos, está enterrado o corpo, mas a alma está viva. A manifestação de Jesus em glória vai ser algo tão poderosa que até quem estiver no inferno vai enxergar Jesus todo-poderoso. Não é aquele ser humano que sofreu, que veio. É a manifestação que Isaías viu no capítulo 6. Que Moisés falava face a face no monte. Que o povo de Israel ficava trêmulo falando, não, vai você, fala com ele, depois você vem, o que você disser a gente vai obedecer. Esse é o verdadeiro Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Yahvé, o único e verdadeiro Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Yahvé é esse nome que Ele fala repetidas vezes, eu sou. Puseram as vogais de Jeová, de Senhor no século XI, aí compreenderam Jeová. O nome Jeová não existiu. Jesus é essa pessoa. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que a pessoa, o cristão, estando em mim, não dá fruto. Fruto é conversão, não é frutos. Observe Gálatas capítulo 5, versículo 22, se não me engano, que descreve o fruto do Espírito, amor, alegria. Não são os frutos, é o fruto. Possui 9 componentes, mas é um fruto só. A pessoa não tem uma coisa e não tem outras. Ela tem que ter tudo aquilo, é o fruto. Você pega a romã, tem a casca, tem uma sobrecasca, tem uma membrana, tem os alvéolos, tem as sementes, tem a polpa. Essas são vários componentes de um único fruto, uma única fruta. Ali em Gálatas capítulo 5 é descrito o fruto do Espírito. É isso que demonstra o seu batismo no Espírito. Esse desenvolvimento quando você já aceita Jesus. Você não tem que buscar o batismo, você não tem que pedir para ser batizado. Você já foi batizado quando você crê. Você tem que desenvolver, deixar sair de você. Você é a terra. O fruto vem do Espírito, está lá germinando, você não pode segurar. Você está querendo liberar perdão para alguém? Libere. Você está querendo pedir perdão para alguém? Peça. Você está querendo chegar em alguém e falar, eu te perdoo? Faça isso. Você está querendo ajudar alguém financeiramente? Faça. Um remédio, uma comida, uma cesta básica, um abraço, uma visita no hospital. Faça isso, é o fruto do Espírito. Não é enrolar a língua, não é cair no chão, não é ficar milionário. Não se engane com essas loucuras. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, você supostamente se converteu, supostamente se batizou, supostamente foi salvo e está salvo para sempre. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Esse cortar é pela raiz, tá? Vai ser lançado no fogo eterno. Vai ser lançado no inferno. Vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E estou falando de pessoas que desceram as águas. Estou falando de pessoas que acham que profetizou, que sapateou, que caiu no chão, que grudou no teto, que cuspiu, que subiu coluna, que ficou rodando, que evangelizou, que pregou, que
guardou o sábado, que se não dá fruto, o amor é o fruto. Amor, alegria, amor é o fruto, a romã. O fruto, aquela polpa que a gente come da romã. O restante que é descrito são componentes dessa fruta. Ou vamos dizer, como tudo é desenvolvido em nós, a gente precisa, vamos dizer que sejam as vitaminas. Então, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso são as características deste amor, para você não confundir com amor mundano, que na verdade é paixão, tá? O amor de Deus é outro, tá? É esse amor que surge em nós, é o fruto do Espírito, é esse, o amor. Todo ramo que dá fruto ele poda. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Lá que é um pouquinho show, a gente vai ver. Todo ramo que dá fruto, aquela pessoa que se converteu, vive uma vida de santificação, vem os problemas, ele poda. O que não presta, Jesus vai tirar de você. Aí meu marido foi embora depois que eu me converti, deixa aí. Aí minha esposa foi embora depois que eu me converti, deixa aí. Meu pai e minha mãe me abandonaram, deixa abandonar. Aí eu perdi tudo que não presta, Jesus. Tudo que Jesus sabia que ia ser prejudicial para você, ele tira. Ele está podando. Outras traduções trazem corta, porque existe um cortar pela raiz, que é para aquela árvore não servir para mais nada, secar e ser lançada no fogo eterno. E existe cortar, que é cortar partes doentes, para não atrapalhar o desenvolvimento da árvore, o desenvolvimento do fruto. É isso que Deus faz em nossas vidas, é isso que Deus faz na sua vida. Aquela pessoa que foi embora, aquele emprego que você perdeu, a saúde que você perdeu, o status financeiro que você perdeu, creia na soberania divina, descanse em Deus, descanse em Deus. Todo ramo que dá fruto ele poda, para que produza ainda mais fruto. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, tem que permanecer. Não é uma vez salvo, está salvo para sempre, ou vou pecar. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Eu não vou procurar agora, mas essa é uma forma que Jesus fala também, quando se refere, acho que é 2 João, né? Da pessoa que está em comunhão na igreja, depois de batizada, discipulada, e participa do suco de uva e do pão, tá? Há essa necessidade de comunhão, há essa necessidade de se reunir como igreja, tá? Esse ministério se propõe até ir na tua casa, fazer culto na tua casa, ministrar a Santa Ceia na tua casa, te levar para algum lugar e te batizar, pode entrar em contato, tá? Sim, eu sou a videira. Versículo 5. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você que observa que está afastado de Jesus, a sua vida não está dando nada certo, não é coincidência. Você que sente um chamado de Deus, rejeita esse chamado de Deus e as coisas não estão dando certo, não é coincidência. Você que batalha por algo em pecado e não está conseguindo, não é coincidência. Sem Cristo você não vai conseguir fazer nada. Só Jesus pode te dar a vitória dentro da soberania dele. Não é de acordo com a tua vontade, mas de acordo com a sua vontade de Deus, né? Terceira pessoa. Quem não permanece em mim é jogado fora.
como um ramo imprestável e seca. Isso aqui Deus está falando de crente que se afasta e se recusa a voltar. Cristão que peca e se recusa a se arrepender. Quem não permanece em mim é jogado fora. Fora do reino, não é só fora da igreja. Como um ramo imprestável. Nem no mundo vão te querer. Nem no mundo você vai ser bem-quisto. Porque você está selado pelo Espírito Santo. Você aceitou Jesus um dia, você está selado pelo Espírito Santo. Enquanto você não voltar, você vai ser pisoteado pelos homens. É isso que está acontecendo com você que está afastado. Arrepende-se e volte. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. É o que acontece agora. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Isso é o que vai acontecer na eternidade. Mas, se, tem uma condição, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, toda bondade, toda boa ação, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Não é só falar da boca para fora, fazer parte de uma igreja, de uma denominação. Não é só isso. Só descer as águas e dar uma oferta da dízimo. Não é só isso. Tem que ter uma vida de santificação. Sim. Não é deixar para depois. A santificação é um processo. O processo é algo que você faz. O processo não é algo que você deixa para nunca. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Eu escuto muitas pessoas falando: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas falta a segunda parte. Se você não se arrepender, você vai para o inferno por toda a eternidade. Eu não falo Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu falo: aceita Jesus para não ir para o inferno. Para o incrédulo. O cristão está aqui, ó, permaneça em Cristo, obedecendo a Cristo. Aí sim você vai permanecer no amor de Deus. O amor de Deus vai permanecer em você. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Porque no mundo tereis aflições, mas tenha a alegria de Cristo. Qual que é a alegria de Cristo? A certeza da salvação eterna. O momento é esse. Depois, na eternidade, vai ser uma transformação total. Novos céus e nova terra. Sim. Sua alegria transbordará. Quando você compreender tudo que Cristo fez por você. Você já começa a ter uma alegria neste mundo de perseguição que ninguém tira. O teu marido que vive brigando vai observar isso e vai falar: nossa, tem algo diferente nessa pessoa. Eu quero esse Jesus também. A tua esposa vai observar isso e vai falar: nossa, tem algo diferente nessa pessoa. Eu quero esse Jesus para mim também. As pessoas do teu trabalho, você às vezes não precisa nem abrir a boca. As pessoas do teu trabalho, você no hospital, no leito ali de morte, em estado terminal, vão ver uma alegria em você, talvez num momento que você cante um hino. E a pessoa que está do teu lado lá, morrendo também, vai falar: nossa, eu quero essa alegria para mim. Não, eu também quero experimentar essa salvação em Cristo Jesus. Sua alegria transbordará. Até que venha o novo reino e não haja mais dor nenhuma. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Igreja, cumpra o seu papel. Se a tua denominação não pratica o amor, você é convidado a conhecer mais sobre o verdadeiro evangelho, este ministério. Você aceitando, venha fazer parte.
Que Deus abençoe todos aqueles que aceitaram a Jesus por causa das perseguições e das tribulações. Que Deus abençoe todos aqueles que sofreram perseguições e tribulações após se converterem. É Deus agindo, fique tranquilo, Deus está no controle. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. É por isso que estão te atacando. Tenha alegria disso. Cristo está em você, o Espírito Santo está em você. Shalom. Shalom, Helena. Shalom. Shalom meet Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém.